Clínicas de hemodiálise podem entrar em colapso. É que o valor pago pelo Sistema Único de Saúde está defasado. Não sofre reajuste há 15 anos. O problema foi discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa. Mais detalhes com Vivian Maia. Quando os rins se tornam incapazes de filtrar o sangue, o doente precisa fazer hemodiálise. Mas esse procedimento é realizado em poucos hospitais públicos. A maioria dos pacientes, como Maurício, são encaminhados a clínicas particulares, credenciadas ao Sistema Único de Saúde. Enchei muito, sabe? Eu tive que fazer a hemodiálise aí. Eu fiz umas 10 sessões lá, de lá eles me passaram para cá. O SUS repassa R$ 179 por sessão, valor considerado insuficiente. Segundo os médicos, a tabela não é atualizada há 15 anos. O valor que a gente necessitaria por sessão seria em torno aí de R$ 250 aproximadamente por sessão. O SUS paga só R$ 179. Esses R$ 179 não conseguem cobrir nem os custos da própria sessão de hemodiálise. Afogados em dívidas, os estabelecimentos ameaçam deixar de atender pelo SUS. Isso já aconteceu em unidades de Itumbiara, Formosa e Goiânia, que não recebem novos pacientes. A saída para evitar o colapso financeiro do setor foi discutida nesta manhã em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. As clínicas cobram a revisão da tabela e pedem que até lá o Estado faça a complementação dos valores pagos pelo SUS. Pacientes e familiares organizaram um abaixo-assinado pedindo providências. Autoridades da área da saúde e deputados participaram do evento. Precisamos provocar o governo federal, através do Ministério da Saúde, para que ele reveja os valores, para que abra espaço aonde for necessário, para que nós não tenhamos brasileiros sofrendo, pagando com a vida. Ao meu ponto da minha análise de ver, é possível e pode ser contemplado com pagamentos justos. Em Goiás, cerca de 4.000 pessoas fazem hemodiálise. Se o setor falir, elas serão as primeiras a sentir as consequências. A consequência maior é a morte do paciente. Se o paciente está em hemodiálise e ele parar por 3 a 4 dias, depende de cada paciente, do grau de resistência, mas é morte na certa. Olha, essa é uma situação muito preocupante que a gente vai debater aqui no Jornal do Meio-Dia. Por isso, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Nefrologia Regional de Goiás, o médico Ciro Bruno. Boa tarde ao senhor, presidente. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Se a pessoa precisa fazer a hemodiálise e não faz, o que pode acontecer? Bom, essa situação acontece quando os rins não mais funcionam. E nenhum ser humano consegue sobreviver sem um órgão tão vital quanto os rins. Então, se o nefrologista, que é o médico responsável pelos cuidados desse paciente, indicar a diálise e esse tratamento não for feito numa questão de dias, esse paciente fatalmente falecerá. Mas tem gente já morrendo aqui no Brasil por causa da falta do tratamento? Existem milhares de pessoas falecendo por esse motivo. O Brasil tem hoje a metade de população em diálise do que o Chile, por exemplo. É um país parecido com o nosso, é um vizinho. Então, se você imaginar que o país hoje tem 120.000 pacientes em diálise e o Chile tem o dobro, nós teríamos que ter 240.000 pessoas em diálise. Essas pessoas estão falecendo. Devem morrer quantos por ano? Cerca de 20.000 pacientes por ano é o que a gente estima. 20.000 mortes por ano? 20.000 mortes por ano por pacientes que nem sequer sabem que são renais crônicos, que não têm nem a oportunidade de entrar numa fila para o tratamento. Pois é, e essa situação pode piorar, gente. Sabe por quê? Porque o SUS não reajusta o valor que é pago a essas clínicas. Eu quero saber do senhor, presidente, tem clínica suspendendo o atendimento a essas pessoas por conta desse valor? Tem. Isso já é uma realidade no país, isso já é uma realidade no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. A situação é tão caótica que as clínicas hoje, que são financiadas, na sua grande maioria, pelo Sistema Único de Saúde, não conseguem mais manter o tratamento. Então, vamos pegar o exemplo de Goiás. Em Itumbiara, por exemplo, tem esse serviço? Tem o serviço de hemodiálise e não consegue mais aceitar pacientes SUS. Não tem vaga mais? Não tem mais vaga. Formosa, nós temos um relato dos proprietários das clínicas que existem cerca de 50 pacientes aguardando vaga
para fazer o tratamento na cidade. Aqui em Goiânia já tem clínica rejeitando pacientes do SUS, porque o valor, se nós compararmos em clínicas particulares, é de R$ 350 a R$ 500 cada sessão. O SUS paga R$ 179. Isso. Infelizmente, as clínicas estão se vendo obrigadas a interromper o recebimento de novos pacientes. Elas estão garantindo o atendimento mesmo com um prejuízo de R$ 70 por sessão. Elas estão garantindo o atendimento daqueles pacientes que já estão em tratamento. A saída é aumentar o valor. A saída é aumentar o valor da sessão. Pois é, então vamos fazer um apelo para o Ministério da Saúde, para os nossos deputados, para os nossos senadores que lutem lá diante do Ministério da Saúde para que esses valores sejam reajustados em nome da vida. Ciro Bruno, que é nefrologista e presidente da Associação Brasileira de Nefrologia Regional de Goiás, está nessa luta e foi hoje nosso entrevistado. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço.